Bom dia, vou começar o shiur de hoje. Estamos no quarto capítulo, na página 169, 168, perdão. Então, nós estamos vendo como a pessoa consegue manter e ter confiança na Hashem, principalmente nos momentos de adversidade, frente aos inimigos, etc. Ou seja, todos os momentos que, entre aspas, seria mais difícil a pessoa ter confiança na Hashem. Por outro lado, também poderíamos dizer que outra opção ele tem. Ou seja, mas é uma questão tipo, ao invés de, por um lado, sim, mas, ou seja, ele não tem outra opção, mas por outro lado, você poderia dizer, se eu fiquei pensando na semana passada, a gente poderia ficar pensando, é melhor do que entrar em desespero, porque quando você não tem outra opção, para fazer o quê? Entre aspas. Então, a confiança na Hashem, aquilo que nós tínhamos estudado na introdução, te transmite e te propicia confiança e te transmite tranquilidade, paz de espírito. Porque você sabe que não tem nada o que fazer, você confia na Hashem e com certeza Hashem vai fazer o que é melhor. Então, se você tem que enfrentar eventualmente uma adversidade, encara essa adversidade, esse desafio, como algo que vai te colocar numa situação melhor, que vai simplesmente te, como chama, te fortalecer, como a gente fala em português, o que não te mata te fortalece. Então não vem para te matar, vem para te fortalecer. Só isso. Então o autor já explicou a diferença fundamental entre bitachon em se tratando de questões mundanas como a subsistência da pessoa e bitachon referente ao cumprimento da Torá. Em se tratando de questões mundanas, a pessoa pode ser obrigada a se esforçar para obter suas necessidades físicas. Ou seja, ele tem que trabalhar duro, tem que se esforçar bastante. Mas ela confia inteiramente em Deus para seu sucesso. E aí, Bezerra Hashem. É justamente aquela pessoa que te diz, olha, se eu vou na sinagoga, eu não consigo trabalhar, não tem, me atrapalha, horário, sei lá o quê. E justamente, indo na sinagoga, às vezes, onde você encontra que vão te apresentar alguém que você vai poder fazer um bom negócio ou algo semelhante. Então, na prática, não necessariamente ir na sinagoga é o que te atrapalha, ao contrário. Ou seja, estou dando um exemplo simplesmente como que as coisas podem ser bem diferentes. Então, às vezes você precisa se esforçar, mas confia inteiramente na Hashem para o seu sucesso. Contudo, quando se trata das questões espirituais, a pessoa não deve confiar em que Deus vai lhe mostrar o caminho adequado. Ele tem que fazer, já. Se Deus quiser, como que diz? Deus sabe que eu quero pôr tefilim. Deus sabe que eu quero pôr tefilim, então coloca tefilim. Não, Deus sabe, então confio nele, ele confia em mim, o nosso acordo está, entendeu? Então, a razão para essa diferença é a seguinte: qual a diferença, então? Por que temos a diferença que não posso confiar e no outro tenho que me esforçar eventualmente? A razão para haver uma diferença entre a forma como a pessoa tem confiança em Deus, que seu nome seja abençoado, no tocante às questões do seu serviço do Criador, e a forma como ela tem confiança a respeito de todas as outras questões, demais questões mundanas, e no que diz respeito a todas as questões mundanas, não nos foi revelado quais meios são os melhores e mais úteis de obter nossas necessidades. Já, quem diz que você trabalhar vendendo ar é o melhor negócio? Talvez para você o negócio é outro. Um exemplo prático. Outro dia uma pessoa me pediu se eu posso ajudar com o emprego, me mandou o currículo, procurei na área que estava no currículo. No final, está trabalhando noutra área hoje em dia. Falei, olha, eu tentei te encaixar nessa área. Baruch Hashem, está noutra coisa. Hashem vai mandar berachá e sucesso naquilo que você está fazendo hoje em dia. Mas o conceito é que às vezes tem que estar aberto, tem que consciente de sair da caixa. Certo? Então, da mesma maneira, isso que diz aqui. Na questão mundana, você não sabe de onde vai vir a berachá. Me'ain yavo Ezri. Ezri meim Hashem, você chama em vários. De onde vem minha ajuda? Minha ajuda vem de Hashem, criador dos céus e a terra. Da onde ele vai mandar? Eu não preciso dizer Hashem de onde vai me mandar. As pessoas dizem, Deus, me manda que esse negócio dê sucesso. Saia bem. Talvez é justamente de outro negócio que vai vir a brachá. Porque desse, eu preciso ensinar para Hashem como fazer a brachá. Ok?
De forma semelhante, não nos foi revelado quais meios nos causarão perda e má sorte e quais não o farão. Ou seja, não necessariamente quando você tem um problema, isso vai te atrapalhar, ou quando você tem alguma coisa boa, isso vem te ajudar. Pois não sabemos que tipo de trabalho é melhor para nós e qual o meio mais adequado na busca por nossa subsistência, saúde e outras necessidades que visam nosso benefício. Tampouco sabemos que mercadoria comprar, que viagem empreender, nem em quais das ações mundanas seremos bem-sucedidos quando a elas nos dedicarmos. Ou seja, ninguém sabe. Você sabe que se você comprou o bilhete, esse bilhete vai ganhar? Ou aquela aposta, enfim, a gente não sabe, justamente por quê? Porque essa regra que já estabeleceu no mundo. Mas Rav, Sim. o fato de não saber, né? Às vezes aparece uma coisa na tua frente, você não sabe se é o certo, se é o errado. Bravo. Então, por isso que você tem que considerar se isso está sendo certo, se isso é apropriado, está sendo de acordo com a Torá, entendeu? E fazer a tua melhor condição. E às vezes não tem mal, ou seja, se o negócio não está dando certo, a tua loja não está indo bem, sabe que está na hora, talvez, melhor fechar a loja e não tem mal, não insistir no erro. Entendeu? Já, que nem... Isso também ninguém sabe, né? Exatamente, por isso digo, Hashem criou de maneira tal que não sabemos. Tem muita gente que decidiu fechar na pandemia e os que foram mais resilientes hoje estão muito melhor do que aqueles que fecharam. Então, E muitos que teimaram e insistiram, faliram. Por isso, justamente, ninguém sabe se é para insistir ou não, né? mas por isso que você tem que saber, eventualmente, de que existe um limite. Agora, que você tem que ser o melhor, tentar ser o melhor, o mais esperto, etc. É lógico. Mas tudo isso é a bracha de Hashem. Tem que saber que o que vai te enriquecer é a bracha de Hashem, não é que você é esperto. O rei Salomão tem um versículo muito lindo que diz: Lola hachamim lechem. Ou seja, não é porque você é mais inteligente ou mais esperto que você vai ser rico. Simples. Birkat Hashem e Tashir. O que te enriquece é a bênção de Hashem. Aí você tem que fazer todo o necessário para que a bênção chegue como corresponde. Ter o zehut, exatamente. Então, sendo assim, no tocante a questões mundanas, é adequado confiarmos em Deus para nos ajudar a escolher os meios mais apropriados nos quais nos envolvermos. Você tem que confiar em Hashem. Tem que, como já me falou, ter o mérito para isso. Se esforçar e fazer a tua parte. Bem como nos ajudar a executar as ações que forem melhores para nós. Isto de que nos esforcemos em nos envolver nesses meios. Agora, também você tem que ter o esforço, tem que ter a dedicação. Não adianta dizer, Deus, um camponês, manda chuva, faz tudo bonitinho que cresça a plantação. Mas primeiro tenho que arar e semear a terra. Não adianta assim, não. Eu já tenho que cuidar, tenho que fazer minha parte. Eventualmente sair para pôr pesticida, o que for necessário. E aí, que oremos a Ele para que Ele desperte nossos corações para a escolha dos meios que sejam os melhores e mais apropriados para nós. Então, sim, fazer filar para pedir. Como sabemos qual escolher? Então, pedimos para Deus que nos ilumine, que Ele nos oriente e que mande o caminho certo e que a gente possa escolher o caminho certo. Ok? Aqui o autor volta a enfatizar o fato de que apenas bitachon não é suficiente. Ou seja, tem que ter bitachon, mas não é suficiente. Por quê? A pessoa deve também esforçar-se de acordo com a ordem natural das coisas. Como falamos, por exemplo, acabamos de falar do camponês. Ele pode pedir por chuvas, por sol, por tudo, mas se ele não faz a parte dele de trabalhar a terra, a produção dele vai ser bem limitada. Ele não está pedindo uma brachá, está pedindo um milagre. Então, ele continua explicando que as questões relativas ao cumprimento da Torá são diferentes. A pessoa precisa apenas orar a Deus ou confiar em que Ele lhe indicará como proceder nos assuntos em que Ele mesmo ainda não o fez. No entanto,
Quando se trata do serviço divino, ele já nos instruiu como servir e nos indicou que assim agindo estaremos trabalhando para nosso próprio bem, ou seja, seguindo a Torá e as mitzvot. Ele já nos disse o que espera de nós. No serviço espiritual, eu não preciso, não. No serviço espiritual, Rabino, o que eu faço? Filar assim ou filar assado? Já, você deve consultar o Rabino para te orientar o conceito. Mas, na prática, isso está claro. Ele já nos disse o que espera de nós. Portanto, não faz sentido confiar em Deus para isso. Não preciso dizer, confio na Hashem. Tem que fazer a tua parte. Contudo, este não é caso com o serviço do Criador, que ele seja abençoado. Isto porque ele já nos fez saber quais as maneiras adequadas de o servir. Ordenou-nos escolhê-las e nos deu a capacidade de o fazer. E nos diz, o Bachartá Bachaim, que escolherás a vida. Para que viva você e tua descendência. O Hashem já deixou isso bem claro para nós. Ele já nos colocou isso na nossa frente. Portanto, se tivéssemos que orar a Deus pedindo que Ele nos guiasse em nossas escolhas a esse respeito, ou se tivéssemos que confiar nele para nos mostrar as melhores maneiras de o servir, estaríamos errados em lhe oferecer nossas palavras de coração e seríamos todos em nossa confiança e dependência dele. Por quê? Porque ele já nos indicou quais os caminhos para o servir, os quais, por sua vez, nos ajudariam, tanto neste mundo quanto no mundo vindouro. O Hashem já mostrou o caminho para nós. Ele já não falou o que espera de nós. É querer quando você está sentando, entre aspas, uma parceria, você não sabe o que outra pessoa espera de você. Então você não sabe o que fazer. Muitas vezes vem o marido e fala, Rabino, não sei o que minha esposa quer de mim. Tá mal. Tá mal. Cartão de crédito. Não, começa. Mas, então, a seguir, o autor cita versículos que apoiam o acima descrito. Como consta, e o Eterno ordenou nos observar todos estes estatutos e que temêssemos ao Eterno, nosso Deus, para que seja para nosso bem todos os dias. Então, simplesmente, Hashem nos mostrou o caminho. Ou seja, isso se refere ao bem que recebemos como uma recompensa neste mundo. Mas ainda tem no mundo vindouro. Estou referindo-se à recompensa no mundo vindouro, o versículo seguinte afirma, e nós, se cuidarmos de cumprir todo este mandamento, teremos mérito diante do Eterno, nosso Deus. Então, simplesmente, temos que fazer o que Ele espera de nós. Então, abaixo, uma diferença a mais entre as questões da Torá e as questões mundanas. Ademais, quando se trata de questões materiais, às vezes os meios que parecem ser bons são, na verdade, ruins. E o que parece ser ruim é, na verdade, bom. No entanto, quando se trata do serviço de Deus e transgressões a seus mandamentos, não funciona assim. Pois aquilo que é ruim, o bom, nunca deixará de ser-lo, nem tampouco mudará para o oposto do que ele foi até então. Hoje até a famosa frase de Maquiavel, o fim justifica os meios. Não é verdade. Robin Hood não está de acordo com a Torá. Eu vou roubar de um para dar para o outro. Preciso roubar para dar. Isso pode ser, faz o L. Mas não é por aí. Na prática, a Torá te ensina que o fim tem que ser por meios bons. Nós vamos ler daqui a algumas semanas na Torá um versículo que diz Tzedek, Tzedek Tirdov. Justiça, justiça perseguirás. O que significa isto? Dizem nossos Chachamim, Tzedek, Betzedek Tirdov. Por que está duas vezes Tzedek, Tzedek? Porque a justiça tem que ser perseguida com a justiça. Não adianta querer fazer justiça por meios que não são justos. Não é assim. A justiça verdadeira tem que ser conquistada através de justiça. Então, se tratando de questões materiais, às vezes o que parece ser a escolha correta acaba sendo errada. A pessoa não tem um método concreto de saber qual a escolha correta. Portanto, é necessário confiar em Deus para nos direcionar no caminho da escolha certa. Contudo, as questões espirituais, Deus nos instruiu a ter comportamento correto, e isso não muda jamais.
Ao contrário, inclusive, ele nos ordenou para ouvir os Chachamim. E os Chachamim já nos mostraram, inclusive, qual é o caminho. Por exemplo, se você tem como que diz, é normal, ele nos ensinaram, um ser humano, ele vai muito através do quê? Do olho. Ain Ruav, Alev Chomet. O olho vê e já o coração deseja. Melhor exemplo, as mulheres no casamento. Quando as mulheres vão numa festa de casamento, o que fazem na saída? Vai embora diretamente, nem passa na mesa dos doces. Para quê? Pécalo. Leva tudo Não, pode levar o pécalo, mas não passa para se servir, nem para olhar. Ah, deixa ver. Ela sabe que se ela vai lá ver, vai comer. Então, olhos que não veem, coração que não sente, deixa lá. Eu não preciso ir lá ver. Então, Jajamé nos ensinaram. Eu tenho que saber evitar as coisas erradas e acabou. Então, se vou evitar tudo isso, eu vou poder, entre aspas, trabalhar tranquilo e servir melhor a Hashem. Então, eu não sei como conseguir isso. Ela vai te dizendo. O exemplo prático. Não consigo me concentrar na tefilá. Espera aí, você está rezando com o Sidur na mão? Está prestando atenção no que você está lendo? Você está lendo? Porque muitas vezes você está com o Sidur na mão e não está lendo. Você está com o Sidur na mão e está realmente, quando você vê, peraí, onde estou? Você se perdeu. A cabeça não precisa de muito para viajar. O melhor exemplo, a gente vê na Amidá, de repente, o cara está rezando a Amidá, certo? E a gente vê porque demora às vezes, e o cara faz aí alongamento, tudo mais. Me diga que ele está pensando em Hashem na hora que está fazendo alongamento. É um fato, né? Eu não consigo acreditar que está pensando em Hashem, em Yehuda Ilá, Yehuda Tatá. Sabe, coisas cabalísticas, então. Conceitos muito elevados. Ele ainda depois faz aí e a ver se até onde chega e tudo. Não estou falando de ninguém em particular, estou falando, dando um exemplo de um conceito. Então, peraí, você não consegue se concentrar? Para a tua tefilá. Então, Jajamim nos dizem, interrompa um instante, limpa a tua mente, você percebeu que viajou, limpa a tua mente, tenta se concentrar e continua lendo. Tem a famosa história, estou comentando porque tem a famosa história que na tefilá, a gente compara a tefilá com a Guerra dos Índios, quando tinha o faroeste. Então, ainda antes de John Wayne. Então, quando o pessoal ia no faroeste, então dizem que a carruagem, quando vinham os índios, o pessoal da carruagem corria, não? Para evitar o assalto. Então, corria. Então, você faz a tefilá rápido. Para quê? Os índios são os pensamentos negativos que vão te alcançar. Então, você não quer que eles te alcancem. Então, o que você faz? Corre na tefilá. Enquanto está concentrado, corre na tefilá. Só que, de repente, os índios já entraram na carruagem. Conseguiram pular dentro da carruagem. Então, o que você faz? Para continuar correndo? Os índios já estão dentro. Aí você para a carruagem, luta com os índios, expulsa eles e consegue continuar. Caso contrário, não adianta. O que adianta? Não está fugindo dos índios, os índios estão com você. É a mesma coisa na tefilá. Já é um exemplo bobo, mas na prática ele, como chama, ilustra claramente. Agora, Jajamim nos ensinaram isso. Então, no serviço a Deus, eles já nos ensinaram. O que a Hashem espera de nós, uma tefilá, uma conexão, que é bom para nós, não é para ele. Ele espera de nós, para nós. Que nem um pai espera que o filho estude pelo bem do filho. Então, pelo nosso bem, para nós estarmos conectados com a Hashem. Agora, na hora H, você está pensando em qualquer outra coisa, peraí, para. Então, Jajamim também nos deram isso. Então, isso é uma das diferenças no serviço da Hashem. No serviço divino, justamente, também nos mostraram isso. Eu não preciso eu preciso confiar em Hashem que minha tefilá vai ser boa. Eu preciso fazer que minha tefilá seja boa. E de quem depende? De mim. Para isso, eu preciso acordar um pouco mais cedo. Chegar na sinagoga, não em cima da hora, correndo que nem... Peraí, se eu cheguei, se atrasei, ok, então vou direto na tefilá, não vou conversar, não vou fazer outra coisa. Vou dizer, para quê? Para na hora que começa, eu posso começar e posso acompanhar e posso fazer minha tefilá.
Então, Jajamim nos ensinaram isso. Nós vimos outro dia na Alahá, um exemplo bobo, que a pessoa tem que verificar o tzitzit antes da tefilá, certo? E ele tem que falar um versículo quando verifica o tzitzit e tudo mais. Mas a carta de está no Sidur. Ele chegou atrasado. O que diz a Alahá? Se ele chegou atrasado, e ele vai começar agora a verificar o tzitziot e demais, e isso vai atrasar ele mais um pouco, e ele vai perder a tefilá com minyan, não precisa verificar o tzitzit. Ele pode se apoiar na Hazaká do que o tefilim está kasher, porque ele verificou ontem, e antes de ontem, e antes de ontem. Então, pode se apoiar e hoje não verificar. Para quê? Para poder rezar com minyan. Por quê? Porque rezar com minyan te desperta mais a Kavaná, porque rezar com minyan te dá mais força, porque rezar com minyan te garante que Hashem vai ouvir tua tefilá, e assim por diante. Então, você rezar com minyan tem um valor importante. Agora, os próprios Jajamim nos ensinaram como fazer para poder isso. Agora, chega uma hora que dizem, não, eu confio em Hashem. Não adianta confiar em Hashem. O que você tem que fazer? Acordar cedo, chegar cedo e poder se preparar. E se você sabe que para você demora um pouco mais, chega um pouco mais cedo. É simples. Tem pessoa que diz, Rabino, mas eu leio mais devagar. Então, começa um pouquinho antes. É simples. Então, a pessoa, se ele quer, ele consegue. Então, não tem que dizer aqui, mas eu confio na Hashem que vai dar tudo certo. Na questão espiritual, já nos disseram o que a Hashem espera de nós, o que é bom para nós e como a gente ser melhores e ser eficientes. Espaço para confiança no serviço divino. O conceito anteriormente mencionado de que o bitachon não se aplica a questões espirituais apenas se refere aos aspectos de escolha e decisão. Ainda há, no entanto, uma área do serviço divino na qual a confiança, a bitachon, é sim necessária. Ou seja, agora vamos ir um pouquinho mais fundo e ver que em determinadas situações sim precisamos ter confiança na Hashem, também nos assuntos espirituais. Então, contudo, é adequado confiar em Deus quando se trata da capacidade de realizar com sucesso qualquer ação de seu serviço, após a pessoa ter decidido genuinamente de todo o coração cumprir as mitzvot. Já você decidiu, eu quero fazer. Aí você tem que esperar, confiar um pouco na Hashem também, contar com chama, que a gente fala, Besiata de Shmaya, com a ajuda de Hashem. Com a firme intenção de o fazer e se empenhando intencionalmente e com pureza da alma, para que tudo seja em honra de seu nome grandioso. Ou seja, eu tenho que confiar em Hashem, mas tenho que fazer minha parte também. Agora, tenho que confiar em Hashem. Por exemplo, agora não adianta dizer eu confio em Hashem e eu não faço minha parte. Eu confiando, por exemplo, eu quero levantar cedo para Shacharit. Eu quero levantar cedo para Shacharit. Eu tomei a decisão, eu quero levantar, eu quero vir para o Shacharit. Eu realmente quero. Então eu vou dormir cedo. Não, eu vou ficar na TV até 3 da madrugada porque tem Olimpíadas. Eu não sei se 3 da manhã tem Olimpíadas. Não mais, no more. No more, no more. Nem tinha também na cerimônia. Bom, sei lá, qualquer coisa. 3, 4 da manhã começava. Começava? Então, mas eu falei, fica até às 3. Tem que acordar às 3 aqui. Tá bom, então estou por fora, vai. Me dá desconto. O conceito. A pessoa fica, sei lá, na internet, navegando na internet, no TikTok, no Instagram, qualquer outra coisa aí, ele fica lá navegando, surfando, como dizem. Que diferença faz? Eu não digo que não faz diferença. Talvez para eles tem algo interessante lá. Ele faz pesquisa de mercado, sei lá. A questão não é isso. Se você realmente quer acordar de manhã, você faz a tua decisão, toma a tua decisão realmente de acordar de manhã. Realmente você quer. E você realmente foi deitar cedo. Aí tem que ter um pouco de confiança na gente, que não vai cair a luz e o despertador vai desligar porque teve queda de luz ou qualquer outra. Tem que ter um pouco de confiança na gente para que também dê certo. Mas você fez toda a tua parte. Não sei se deu para entender. Porque se dá um pico de luz, o despertador que é elétrico, ele zera. Pelo menos é assim. Ele zerou, o que acontece? Não vai acordar. Aliás, não vai tocar. Despertar. Então, na prática, vemos que precisa ter um pouco, mas você fez a tua parte. O que estamos falando aqui
um nível mais avançado, mas primeiro fazer a tua parte. Agora, dizer, confio na Hashem que vou acordar e fui dormir 3 da manhã, então, já você não está confiando na Hashem, está pedindo para Hashem um milagre. Então, no tocante a este aspecto do cumprimento das mitzvot, isto é que as mesmas sejam cumpridas com sucesso. Você quer ter sucesso, já quer conseguir realmente acordar. Somos obrigados a orar a Deus, pedindo-lhe que nos ajude e nos guie. Ou seja, eu preciso da ajuda da Hashem, mas eu tenho que fazer minha parte. O que significa que nos ajude? Quando um filho pede, pai, me ajuda, eu tenho que fazer lição de casa. O que significa? Corpo mole. Não, significa quando o filho pede para o pai, me ajuda a fazer a lição de casa, o filho vai fazer, e o pai vai estar do lado, acompanhando todo o processo e orientando onde está acertando e onde está errando, e ajudando ele a raciocinar e fazer a lição da forma correta. Então, filho, você, peraí, de novo, 2 mais 3 dá 4? Se fosse que desse 2 mais 3 dá 8, então já pode trabalhar no ministério, em alguma coisa do governo. Contabilidade. Não, do governo. O conceito é claro. Cada um de nós temos essa questão. Só que hoje em dia se interpreta quando o filho pediu para a mãe, me ajuda a fazer a lição. A mãe faz que... E isso não é ajudar. Mãe, não me ajuda, mãe faz a lição. Não sei se dá para entender a diferença. Então, a mesma coisa. Quando pedimos para Hashem que Hashem nos ajude, nós fazemos a nossa parte. O exemplo, nós vamos deitar cedo, programamos o despertador, e aí pedimos a Hashem que tudo corra certo e que eu possa acordar, e acordar bem disposto. Simples. Aí sim, peço para Hashem uma ajuda. Mas eu fiz tudo o que cabia a mim fazer primeiro. Então, o autor cita a seguir versículos que dão suporte ao conceito acima. Como está escrito no Teilim, orienta-me a seguir tua verdade e ensina-me a mantê-la. E faze-me trilhar a vereda de teus mandamentos. Escolhi o caminho da fidelidade. Ademais, no versículo seguinte diz, apego-me a teus estatutos, ó Eterno, não me deixes ficar confundido e envergonhado. Que isso, inclusive, é o que nós pedimos todo dia de manhã na Tefilá. A melhor prova. De manhã cedo, todo dia falamos, Alti vieni lhe dei nisayon, velo lhe dei bisayon. Não me exponhas ao teste nem à vergonha. Ou seja, eu faço a minha parte, agora peço para Deus também para, pelo menos, não ser exposto, de pisar a bola e ainda ficar exposto. Então, adiante, no mesmo capítulo diz, não emudeças de minha boca o pronunciamento da verdade, pois minha esperança depositei em teus juízos. Então, todos os versículos acima são prova de que David Amelech fez sua própria escolha acerca do ato do serviço divino. Ele fez sua escolha. Mas, apesar de ter feito a escolha e com certeza fez o que precisava, continuou orando a Deus acerca de suas questões, de duas questões. Primeiro, pediu que Deus destinasse seu coração, já orientasse ele, e que ele fortalecesse sua escolha em seu serviço divino, afastando as perturbações mundanas de seu coração e de seus olhos. Porque se os olhos vão enxergar, como vimos, o coração vai desejar e pode se desviar. Então Deus me ajuda a não enxergar o que não preciso enxergar. Como consta, dedica meu coração a temer somente teu nome e desvenda meus olhos para que eu possa perceber as maravilhas de tua Torá. Então, simplesmente, o que ele está pedindo. E está escrito, desvia meus olhos de contemplar em futilidades. Ou seja, faz um celular como chama, peneira, que diretamente não vai entrar tudo que não precisa entrar, porque hoje em dia tem aqueles algoritmos aí, se alguém tiver dúvida, Flávio, depois dá um shiur, que eles fazem o quê? Eles vão te vender e te atrair para aquilo que você pode ser que não quer. Mas, de alguma maneira, esse algoritmo entendeu que você queria isso, ou que você tem interesse por isso, e vai te bombardear. E aí fica muito mais difícil se sobrepor. A luta contra o Yetzer Hara, o algoritmo é o aliado do Yetzer Hara.
Porque ele foi criado e desenvolvido justamente para quê? Contrário, para te entupir com aquela informação que não necessariamente você quer, mas que eles querem te vender. Então, o versículo antecedente diz: inclina meu coração para teus preceitos, e como conta nos versículos, em versículos semelhantes. Ou seja, além disso, o autor pede a Deus para fortalecer seus órgãos, para que ele tenha condições de realizar as ações do serviço divino e não cair naquela tentação ou não se desviar do caminho. Eu tomei a decisão, eu quero, mas de repente, puxa, alguma coisa acontece e me desvia. Então ele pede para Hashem que me ajude. Eu quero ir para tal lugar e chegar a horário, saio cedo, mas tenho que pedir para Hashem ainda que filata dele, para poder chegar lá e sem nenhum tipo de obstáculo, de acidente ou algo semelhante. Ou algo que me distraia no caminho. Então, como o cumprimento em si das mitzvot está fora de nosso controle, ou seja, a decisão é minha, a boa vontade é minha, mas conseguir sai um pouco do meu controle. Então, David Amelech viu-se obrigado a orar, pedindo a Deus por isso. Então, é isso o que significa o versículo quando afirma: faz-me trilhar a vereda de teus mandamentos. E no mesmo capítulo diz: ampara-me e serei salvo. E vários outros versículos semelhantes da mesma situação. Então, pretendo posteriormente, com a ajuda de Deus, explicar os caminhos que destroem o bitachon. E agora, na frente, nos próximos shurim, vamos ver, tem caminhos que destroem o bitachon de uma pessoa, nas questões pertencentes a esta categoria, bem como o que faz com que seu bitachon seja total e a maneira apropriada de se comportar a esse respeito. Já como a gente consegue evoluir e desenvolver tudo isso daqui. Ok? Para por aqui. Aproveitar, temos um minyan. Sim, vamos falar o Kadish.